Olá pessoal, bem? Aqui quem fala é o Ivan, falo em nome da empresa Horus Tecnologia, um dos desenvolvedores do sistema, junto com a empresa Aérea Soluções Informática. E nós então desenvolvemos o sistema de gestão de pasto, junto com a empresa PastureView, que vem então aí comercializar e interagir e entregar esse produto aí para o mercado. Ah, a proposta desse vídeo é fazer um tutorial de forma que a gente consiga eliminar, né, a maior parte das dúvidas e mostrar um passo a passo aí de como interagir com os principais elementos do sistema, desde a instalação até ah, suporte e geração de relatórios, né, a saída então efetiva do sistema. E qualquer eventual dúvida, ah, acompanhem o canal do YouTube, que nós sempre estamos montando novos vídeos que devem ter aí, materiais mais específicos que acomodam outras dúvidas. Ou também, né, fiquem à vontade para entrar em contato com o suporte do sistema, entrar em contato aí com os vendedores para que possa ser então atendido e atender dúvidas mais específicas. Portanto, de toda forma, eu estimulo que vocês deem uma olhada aí no vídeo. Ele vai estar dividido em sessões, né? Então, na barra abaixo vocês vão conseguir acompanhar aí as diferentes etapas do vídeo. E deve cobrir aí a maior parte, ou pelo menos a interação mais básica aí do sistema. Bom, dito isso, eu vou começar a partir do instalador, né? De uma forma ou de outra, vocês devem receber esse executável. Atualmente estamos compartilhando através de links do Drive, eventualmente isso muda, mas é um arquivo, né, exe, que contém, né, entre outras etapas, né, uma definição de linguagem, isso aqui é tranquilo, uma senha de acesso que vocês devem receber também como uma medida adicional de segurança para poder instalar o sistema. Eu não vou seguir aqui mais avante com o instalador. Era só para mostrar mais ou menos como é que é a cara, como deve ser esses primeiros momentos aí junto com o sistema. A instalação é bem tranquila. Mas ao fim desse processo, vocês devem ter instalado, na verdade, dois diferentes ícones, né, disponíveis então no seu local de trabalho. Um deles é um diretório, né, um sistema de pastas, que deve ter uma estrutura ao menos parecida com esta. Eventualmente, se for sua primeira instalação, você vai ter apenas uma pasta, mas assim que o programa for inicializado, você vai ter essa estrutura dessa mesma maneira. E também um ícone com o sistema, que esse efetivamente é o executável que vai então fazer o sistema funcionar. Bom, vou fechar a câmera aqui para dar um foco maior aqui pro sistema, né? Então a gente tem nessa estrutura de pastas, ela é bem importante aqui para o funcionamento do sistema. Essas quatro estruturas. ah, Dentro dela, a gente tem quase que uma sequência aqui de como o funcionamento, né, o fluxo de informação segue dentro do sistema. A nossa primeira pasta é onde a gente coloca as imagens capturadas pelo drone, né, é onde a gente tem as imagens que ainda não foram calculadas, as imagens que acabaram de ser retiradas do cartão de memória do drone. Na segunda pasta, a gente tem aquelas imagens que já passaram por um tratamento do sistema, isso vai ficar um pouco mais claro na sequência, mas são imagens então que foram calculadas e já trazem aí alguns resultados. Eventualmente, caso a imagem tenha algum erro, né, ou não seja apta a ser executada para o sistema, ela pode ser rejeitada, né, mas a gente acaba não excluindo essa imagem, né? Então, para preservar as imagens, a gente simplesmente segrega ela numa pasta à parte. E por fim, nós temos nossa pasta de relatórios, né? Todo relatório ele já abre automaticamente na tela, né? Ele tem um sistema de abertura automático, mas no caso de um resgate ou caso seja necessário acessar relatórios anteriores, eles também ficam salvos nesse diretório.
Então, aqui que a gente tem um fluxo básico do sistema, né? Partindo das imagens cruas, o local onde a gente vai selecionar as imagens para poder fazer uma tratativa dentro do sistema e os relatórios de saída. Beleza. Bom, então vou abrir agora o sistema em si, e essa estrutura ela sempre vai acompanhar aí a operação do software e vai ficar cada vez mais claro o seu funcionamento. Bom, essa é a primeira tela, né, a tela de login. Ela concentra aqui os nossos primeiros instruções sobre o sistema, né? Então aqui a gente já consegue acompanhar a versão, empresa, o nome e também é o nosso local de controle de acesso, né? Então vocês devem ter passado por um processo de cadastro de computador, cadastro de senha e através do usuário individual, né? E a senha ou criada por vocês ou pré-estabelecida, vocês vão conseguir acesso aqui ao sistema. Qualquer erro no usuário na senha, né, é avisado, né, de forma que apenas com todo o cadastro em ordem vai ser possível acessar. Qualquer problema nessa etapa, por favor, nos informe, né, o código de erro que deve surgir aqui nessa tela, né, seja um usuário ou senha incorreta. Com isso a gente consegue fazer a devida tratativa ou retificação nesse cadastro. Mas, estando tudo em ordem, né, simplesmente com acesso você deve acessar, então, entrar no sistema. Perfeito. Uma vez aqui dentro do nosso sistema, a gente tem essa disposição de tela. Ela pode mudar um pouquinho de dimensão em função da resolução da sua tela, mas os espaços são os mesmos, né? Então a gente tem um menu superior aqui, onde a maior parte das atividades são feitas, é aqui que você consegue interagir e avançar dentro do fluxo de operação. Em geral, as operações vão correndo da esquerda para a direita, né? Então, conforme você vai avançando aqui nas abas, você vai avançando na sua análise. E também de cima para baixo. De maneira geral, essa é a sequência de operação. Nós temos algumas regiões nessa tela. À esquerda é um menu onde você vai encontrar informações das imagens. Então, aquilo que você está abrindo, as imagens que você carregou dos seus drones. No campo central, você vai ver em mais destaque a imagem atual e ferramentas aqui no canto superior para poder manipular essa imagem. E na direita é o nosso campo de resultados. Então aqui a gente também tem uma ideia de entrada à esquerda, seleção e resposta à direita. Além disso, a gente tem aqui no campo inferior um conjunto de informações, né, de suporte. Então aqui também são campos importantes que vão dando feedback de como está ocorrendo aí a execução do sistema, quais estão sendo as atividades em andamento, estimativas de processamento e coisas do gênero. Perfeito. Então, tendo esse layout, né, antes de avançar aqui nos campos, né, quero ilustrar para vocês alguns campos de ajuda, né? Então, aqui a gente tem um campo falando a versão, isso pode ser importante para algum eventual suporte também do sistema. E a gente tem alguns diferentes tutoriais. No caso, no momento, a gente tem um tutorial que comenta sobre o suporte, né, a documentação de suporte, talvez até por meio desse documento que você chegou até esse vídeo, mas aqui a gente tem então alguns requisitos de sistema, seja hardware, softwares que a gente recomenda a instalação, seja, né, o link para o canal com o guia, esse e outros, como já foi comentado, informações gerais do sistema. Um outro material hoje disponível no software é o tutorial de voo, né? Então a gente tem algumas dicas, alguns guidelines aí de como fazer essa operação, né? Desde a preparação até o descarregamento das imagens. A gente recomenda também que seja olhado, não são guias extensos,
né? Mas tem algumas dicas que podem ajudar bastante na qualidade da imagem da entrada e, por consequência, no resultado final do sistema, né? O nosso sistema tem algumas resguardas, tem alguns mecanismos que regem, né? Eles avaliam essas imagens em tempo real, mas não custa, né, seguir aí os conjuntos de diretrizes que vão ajudar a gente a ter um processo mais tranquilo e melhores resultados do sistema. Ok, bom, saindo então da ajuda, a gente entra aqui no primeiro processo dentro do sistema, né? Eu vou simular aqui desculpa, falta de preparo aqui. Vou puxar umas imagens aqui só para simulação. Perfeito. Então eu coloquei aqui 4 imagens para processamento. Então eu estou simulando como se eu tivesse acabado de descarregar as imagens do drone dentro do sistema. E eu vou então iniciar o fluxo de operação. Primeira atividade então, pegar as imagens da forma que ela veio ali do drone, né? Atentar isso, né? Não pode ser uma captura, uma imagem enviada por WhatsApp, uma cópia daquela imagem, tem que ser a imagem real, né? Vinda da fonte, vinda do dispositivo do drone de captura, né? Então, de preferência, a imagem que veio ali do cartão SD do sistema. Então, note que são imagens grandes, né, devido à resolução, à qualidade dessa imagem, que é justamente o insumo, né, a entrada necessária aqui para o nosso sistema. Qualquer desvio nisso é o que vai acarretar, como eu falei, numa imagem rejeitada pelo sistema. Beleza. Bom, voltando então para o sistema, a gente tem aqui a primeira atividade, de cima para baixo, da esquerda para a direita, como comentado, pré-processar as imagens. Ao clicar nesse botão, notem que o sistema está pensando e ele está, nesse momento, fazendo uma avaliação do que ele encontrou ali dentro daquela pasta de entrada. Então, como eu simulei, né, são 4 imagens que foram inseridas e aqui o sistema já traz um resumo do que foi encontrado nesse ambiente. Além disso, ele dá uma estimativa, né, de quanto tempo vai demorar para que ele possa avaliar e extrair todas as informações dessas imagens que vão ser depois, então, utilizadas para toda a lógica de biomassa e ocupação, que é a grande proposta aí do sistema, né? Então, em resumo, né, o nosso sistema parte de imagens, né, o insumo básico aí do sistema, para gerar até o fim uma recomendação de biomassa, uma recomendação de ocupação ou tempo, né, do pasto nessas regiões. Teremos depois vídeos específicos para otimizar ou para lidar melhor com esses resultados aqui do sistema. Aqui realmente o foco maior é expor as etapas, né, e as sequências necessárias para que a gente possa operar esse ferramental e esse sistema. Ok, bom, retornando então às imagens, a gente tem aqui um resumo. Passando o mouse em cima aqui dos números, a gente consegue ver quais imagens foram aprovadas, quais foram rejeitadas, e abaixo a gente tem uma lista do porquê essas imagens foram rejeitadas, né? No caso, a gente tinha uma imagem que ela não veio, seria uma simulação de uma imagem que não veio propriamente de um drone, no caso era uma imagem que foi coletada da internet, e uma outra é uma imagem de um drone, está tudo certo, mas ele está pertencendo a uma fazenda, ele é uma imagem que foi coletada fora do Brasil, né? Então já foi identificado que não pertence a uma fazenda cadastrada, né? Então, com isso, a gente consegue, ao apertar confirmar, o sistema vai fazer a devida tratativa dessas imagens. Como essas imagens já foram tratadas pelo meu computador, né? Eu estou simulando aqui a operação. Esse fluxo vai ser muito mais rápido do que no computador de vocês. Normalmente, essas imagens deveriam demorar aqui os 12 minutos, né, previstos pelo sistema, né? No
No caso, agora acabei de notar, né? Eu não renomeei as imagens, então ele está considerando o prazo normal e vai processar as imagens como de acordo. Acabei de perceber esse ponto. De toda forma, eu tenho essas imagens já pré-processadas, eu vou conseguir ilustrar a sequência do fluxo normalmente. Mas é isso, né? O sistema então vai me apontar como é que está o progresso de cada uma das imagens e quanto tempo falta para realizar os cálculos. Com isso cobrimos então um ponto aqui, um pré-processar. Essa é uma etapa que ela demora, ela é relativamente demorada, né? Todo o resto do sistema ele é muito mais ágil, ele é muito mais funcional, mas é uma etapa importante aqui que está a grande parte da inteligência do software, né? São modelos muito pesados e eles que fazem então as estimativas e tentam realmente extrair todas as informações aí das imagens. No futuro, a gente pretende otimizar essas estratégias, mas por hora, essa é a nossa, essa é uma operação necessária que faz parte, então, do nosso sistema. Perfeito. Bom, antes de avançar aqui para as próximas fases, eu queria comentar um ponto, né? Nós temos aqui dentro desse menu um campo que chama mapas cadastrados, né? Nesse local, então, é possível acessar os, os mapas, os registros, né? Então, se você está acessando esse sistema, provavelmente você fez algum registro previamente, né? Então, é uma entrada necessária para o sistema que a gente tenha um mapa, uma região cadastrada previamente, a não ser que você esteja participando de uma versão de teste, que é o caso aqui da imagem que é carregada por padrão dentro do sistema, né? Numa versão teste, no nosso caso, a gente tem todo o Brasil como uma região válida para operação, mas em condições normais, né, nós teríamos então regiões menores aqui da fazenda, né, subáreas ou regiões, né, um conjunto de pastos para serem uma região de operação do sistema. No caso, nesse conjunto de menus, você então consegue navegar entre as empresas que foram cadastradas e as suas sub-regiões dentro dessas localidades. E esse conjunto de informações vai variar de acordo com o seu plano, de acordo com o seu cadastro aí, junto com o sistema. Aqui você consegue observar os dias, né? Qual que é a duração desse sistema, né? Qual que é a validade, quantos dias, portanto, ainda restam de utilização desses sistemas. E você consegue, então, navegar entre os diferentes cadastros e observar aqui, mesmo de forma desconectada da internet, você consegue, então, ter uma visualização, resgatar qual que é a numeração, a nomenclatura que foi implementada para denominar os diferentes passos, né, e regiões dentro desse conjunto de imagens utilizados. Esse cadastro é importante porque a partir dessa definição espacial a gente consegue não só controlar os planos, né, saber qual que é a área utilizada, qual que é enfim, toda a nomenclatura, a dinâmica da fazenda, né? Então, com isso a gente consegue capturar a dinâmica da utilização, mas também ela é importante porque ela vai facilitar a organização dessas imagens que são capturadas pelo drone e também criar relatórios mais direcionados. Então, toda análise vai ser muito mais específica, né? Ela vai dar uma devolutiva mais local da sua realidade. Então, é uma etapa importante para que a gente possa, com um volume maior de fotografias, né, voando pelo drone, o nosso sistema faça a devida tratativa, né? E como isso se expressa, né, aproveitando que eu estou falando do cadastro, ele vai, ao finalizar esse processo de pré-processamento que está rodando aqui, né, em paralelo, ele vai organizar as imagens em função das pastas, né, das fazendas que a gente
estão cadastradas, né? No caso, eu tenho imagens aqui que pertencem tanto à Fazenda Capim Branco quanto a teste, né? Ou seja, caíram lá na zona do país como um todo. E dentro dessas fazendas, ele organiza essas imagens pela data, né? Pelo momento em que essas fotografias foram tiradas. Então, ele separa por conjuntos de semana, o que facilita muito, né? Que imagens que foram retiradas próximas fiquem juntas ali na estrutura de pasta. E por sua vez, né, dentro dessa pasta, ele também organiza, ele coloca como prefixo dessa imagem o nome do pasto, né, que é utilizado para essa imagem. Então, no caso aqui, o pasto 21, né, essa imagem foi retirada sob o pasto de número 21, dentro da fazenda Capim Branco, no mês 10 de 2020. Então, só fazendo a equivalência, né, a 21, né, a área 21 é essa área aqui, né? Então, notem que a gente tem realmente aí a equivalência da, da localização geoespacial e da área em que a fotografia foi retirada. Por isso, da importância desse cadastro, né? E aí isso vai seguindo, né? Aproveitando, né? Ele já processou aqui uma imagem, então está dando sequência aqui no processo. Ainda falando dos mapas, né, um recurso adicional que vale destacar, eu comentei que esse mapa ele tem aí uma entrega, né, ele auxilia bastante quando a gente está falando de uma operação desconectada da internet. Por quê? Caso exista conexão com a internet, a gente recomenda que seja utilizada a versão online desse mapa, né, que é a versão via Google Earth. Então, para acessar essa versão, basta clicar aqui naquele ícone do Google Earth e o sistema vai automaticamente aqui apontar, fazer uma referência àquela região, aquele cadastro, num mapa dinâmico, com mais informações, com capacidade de você ver no detalhe aqui as informações do mapa, né? Uma outra característica interessante, é que caso você clique em outras imagens, né? Eu vou clicar em 3 imagens aqui na sequência, né? Aqui na minha outra janela, ele está abrindo todos esses mapas na mesma visualização. Então, não só eu tenho uma ferramenta muito melhor para poder visualizar e navegar, mas o sistema também combina as diferentes regiões, diferentes informações no mesmo mapa, né? Então, facilitando bastante aí o trabalho de manipulação e visualização das regiões. Perfeito. Bom, feito então o pré-processamento, né, que vai tomar como base a informação cadastrada, como comentado, a gente pode aqui iniciar em si a operação de manipulação, abertura e trabalho em cima das imagens. Então, ao clicar aqui em abrir imagens, que seria a primeira etapa para iniciar a análise, o sistema já vai ir, né, automaticamente para a nossa pasta processada e trazer aquela hierarquia, aquela facilidade que a gente comentou. Então, vou selecionar uma imagem aqui. Então, no caso aqui que inicia o trabalho de análise, existem diferentes estratégias e diferentes funcionalidades que podem ser extraídas a partir dessa ferramenta. Vou simular um uso simples, como eu comentei, um vídeo com mais detalhes de como extrair o melhor potencial dessa ferramenta vai ser trazido em novos momentos. Mas, para a utilização do sistema, basta então clicar numa imagem que já foi processada. O sistema vai abrir aqui, carregar essa imagem. E aqui a gente já começa novamente a ver a hierarquia que eu havia comentado, né? Então, nós temos aqui à esquerda a imagem, no centro a imagem, para ser trabalhada, selecionada, e à direita os resultados. No caso, eu abri uma única imagem, né, dentro do sistema, mas eu poderia, né, não sei se eu tenho uma pasta com mais imagens selecionadas, eu poderia
No momento, não. Então, eu poderia selecionar múltiplas imagens que o sistema iria abrir elas num formato de abas e você, através das abas, consegue navegar e ter resultados combinados das análises. Ok, eu vou seguir dessa forma. Eventualmente, mais à frente, eu mostro como trabalhar com múltiplas imagens. Mas a ideia, toda a operação segue a mesma lógica, a mesma sequência. Então, nada que podemos seguir dessa forma que vai dar para entender bem o funcionamento do sistema. Ok, abriu a imagem. Aqui a gente já tem um resumo dessa informação, né? Qual que foi o local, onde que fazenda pertence, qual é o pasto. Então, aqui a gente está cruzando aquelas informações, né, aqui do GPS, né, qual que é a localidade com o pasto. Notem mais uma vez que a gente está dentro da região correta. Podemos dar um nome específico para essa imagem, se for necessário, caso queira fazer uma distinção, né, não seguir o nome original aqui do arquivo, que acabou, né, acumulando. Aqui que eu falhei na hora de processar, né, eu coloquei duas vezes o nome da imagem ali na pasta, então ele colocou novamente um prefixo, só criando um novo parênteses. Aqui, né, o sistema está informando que as imagens foram tratadas, devidamente processadas. Só um reminder, né, só um lembrete de que aquela operação que a gente iniciou lá atrás de pré-processamento foi devidamente concluída. Perfeito. Bom, então, através da imagem, a gente pode aqui verificar, né, clicando nesse menu ou acessando aqui via o menu superior, um conjunto de informações da imagem. E aqui a gente tem um resumo expandido dessa imagem, trazendo também os nossos controles, as nossas ferramentas de análise automática dessa imagem. Aqui a gente consegue avaliar se as imagens têm boa procedência, se elas foram tiradas na altura correta, se a resolução estava corretamente designada, se a gente teve alguma falha ali na programação do drone, o zoom foi esquecido ligado, que traria uma incoerência aí nos nossos cálculos. Então, isso aqui, através de um registro que é feito junto com o drone, a gente consegue tirar muitas informações da captura, que ajudam a gente a fazer então esse filtro, se o processamento está correto. E também a gente consegue fazer algumas análises automáticas, né, do sistema fazendo através da inteligência, né, avaliando essa imagem, a gente consegue também tentar estimar que época do ano essa imagem pertence, se a iluminação estava boa, se a imagem estava nítida. Então, esses são recursos inteligentes que a gente tem para poder avaliar a imagem e dar um score para ela, né? Então, a gente dá uma nota, o que facilita a gente entender se a gente está no caminho bom ou se a gente vai ter um bom resultado a partir desse insumo. Ok, então aqui, né, esse mesmo menu pode ser utilizado. Cada aba vai ter sua imagem com a sua informação. Indo então, né, para a imagem em si, a partir daqui a gente tem alguns conjuntos de ferramentas, né, de visualização. Então, estou trabalhando aqui com o zoom, visualização, ferramentas de marcação. Vai ficar um pouco mais claro o porquê desse slider aqui. E também ferramentas de marcação. Aqui que a gente faz a seleção da área de interesse. Então, através dessa primeira ferramenta, que é o polígono, a gente consegue, através de cliques, denominar uma região. Estou fazendo aqui quase um desenho livre, um esboço, que a partir do momento que eu aperto Enter, né, no meu teclado, ele faz uma pré-marcação. Então ele pinta essa região aqui de azul, mostrando qual é a minha seleção. Tanto agora quanto depois eu posso acessar aqui ao lado uma ferramenta de borracha, né, onde eu vou fazer o processo contrário, né, que é remoção dessa marcação. Vou, a exemplo, marcar
essa região. Então, eu posso repetir esse processo inúmeras vezes, fazendo a marcação. Uma vez que eu estou satisfeita com a minha marca, eu posso entrar aqui e acessar o primeiro menu de cálculo, né? Então, a gente saiu da barra de arquivos e está entrando para o menu de cálculo, que é cálculo da biomassa. Nesse momento, a gente pode selecionar a espécie, no caso, essa é uma marandu. Eu sei por causa do nome aqui da imagem. No caso, vocês teriam que ter um conhecimento prévio de que espécie está sendo analisada, né? Esse é um insumo importante vindo, então, do utilitário da ferramenta. Temos aqui uma lista extensa de espécies, né? E a partir daí, o usuário confirma a seleção. A partir daqui começam a gerar várias informações, né? Informações visuais, aqui é a interpretação do nosso sistema de quais são as partes constituintes dessa imagem. Então ele detectou solo, um pasto muito baixinho, né? Uma forragem que está começando a crescer, detectou sombras, objetos estranhos. Então aqui já entra a inteligência do sistema em tentar identificar os elementos da imagem. E não só isso, ele detecta a altura, né, e a biomassa desse pasto, que fica aqui compreendido através dessas métricas expostas aqui na tela. Então aqui a gente já tem os primeiros conjuntos de resultados associados ao pasto. Posso continuar nesse momento a manipular a imagem, né? Então eu quis calcular de propósito aqui uma região descoberta, né, que eventualmente não faça parte da imagem, para que eu possa remover ela da imagem e fazer um novo cálculo. E a partir daí ele atualizou, então, as minhas informações, subiu a massa, né, porque eu removi áreas de baixa densidade e atualizou também os gráficos. Esse primeiro gráfico, né, então, indo para a seção de resultado, né, o que temos? Aqui ele está mostrando quantas imagens foram processadas. Como eu disse, eu estou trabalhando apenas com uma, mas aqui ele vai fazendo, conforme eu vou calculando, ele vai fazer uma média das minhas imagens. Ele aponta a espécie que foi selecionada, que pode inclusive ser alterada, né, se for necessário. E ele mostra informações gerais do combinado das imagens, né? Então, qual que é a massa média de forragem, qual que é a altura média desse pasto e como é que está a qualidade do meu resultado com base na combinação dessas imagens. Além disso, a gente tem auxílios, informações visuais, são os gráficos aqui dispostos, né? Então a gente tem um menu que a gente consegue navegar entre os gráficos. O primeiro denota um gráfico de pizza que traz a cobertura do sistema. Então aqui a gente vai conseguir ver o percentual, né, quanto de cada classe dessas que a gente montou estão presentes na imagem. Já consegue ter algumas informações de área descoberta, como é que está a situação do solo, né, ou enfim, é realmente uma métrica global, mas já traz bastante informação sobre o sistema. A gente tem uma segunda aba, que é uma aba de um histograma, né, que mostra a massa de forragem. Então ele tenta agrupar de tudo que ele está enxergando na imagem, como é que está a distribuição dos elementos dentro dessa imagem, tanto de solo, quanto de pasto baixo, quanto de pastos, né, variados. E aqui a gente já consegue ver, mais um insumo para a gente poder ver a distribuição, ou como é que está a consistência da biomassa dentro dessa região marcada, né? Se eu, por exemplo, marcar mais regiões aqui da imagem, vou fazer uma seleção da imagem por completo, né? Mandar atualizar, podem ver que outros elementos, né, de biomassa menor entraram aqui na imagem, tanto de solo quanto de massas inferiores, então alteraram essa relação aqui da minha imagem. E temos também, né, um último gráfico que ele coloca uma relação, é um gráfico XY, né, de duas coordenadas. Ele simplesmente está pontuando onde está cada imagem, né, é um resultado individual das imagens nesse gráfico.
posicionando em X, né, a massa em quilograma por hectare e em Y a altura. Né? Então, esse é um gráfico de dispersão, né, um scatter plot, que a gente consegue ver então onde cada uma das imagens se posiciona para compor essa média. Né? Então, aqui é um gráfico onde a gente distribui, a gente quebra as informações para poder ver a informação individual das imagens. Né? Então, é uma outra forma da gente ter informações sobre os resultados. Ok, uma vez calculado essa informação, a gente avança, né? Satisfeito aí com a marcação, a gente pode avançar para dois tipos de cálculos, né, associados à ocupação. Um deles é a taxa de ocupação, né, onde a gente vai ver de certa forma, quantas cabeças, quantos animais a gente deve dispor para essa área com base numa janela de tempo definida. E o tempo de ocupação é um cálculo contrário, né? Dado que a gente tem um número definido de animais, quantos dias eles devem ficar nessa região para fazer o melhor proveito da biomassa disponível. Então, vou tentar abordar cada um aí de forma resumida. A gente tem, então, o cálculo de taxa de ocupação. Aqui a gente coloca algumas variáveis gerais sobre o sistema. Então, qual área, através das imagens, né, que trazem uma amostragem, aí, a gente está fazendo uma captura eventualmente de uma área maior, qual a área maior a qual essa imagem representa. Né? Então, a gente entende que a gente não precisa ter fotografias de toda a área para poder tirar um cálculo ou poder tirar uma informação dela. Apenas algumas amostras representativas são suficientes e através dessa amostragem, quantas, né, a gente tenta então estimar o valor do todo e aqui que a gente vai colocar, né, nossa área total. Quantos piquetes a gente está avaliando nesse processo? Estou colocando números aleatórios aqui para que a gente possa verificar aí o comportamento do sistema. Quantos dias a gente espera que os animais fiquem então nessa região? E aqui um peso médio por animal. Né? O peso médio é importante porque a gente pode pegar, conseguir traçar, eventualmente, dependendo do estágio de desenvolvimento desse animal, a gente pode colocar um peso menor, maior, e com isso retratar realmente uma condição específica, né? No caso desse movimento ou dessa recomendação que vai ser feita pelo sistema. Então, eu vou colocar aqui, no caso, uma média de 400 quilos. Temos também duas outras variáveis de controle. Uma delas é eficiência de pastejo. A gente traz um valor padrão aqui, médio, né, com base nas experiências e nas informações que a gente tem aí nas coletas, de um percentual, de um valor de referência aí de eficiência desse pastejo. Mas isso pode ser ajustado de acordo com informações da época, do gado, a experiência que se tem do local, a geografia, né? Tudo isso pode ser ajustado para que a gente tenha aí um ajuste fino em diferentes valores de resposta. E temos também a altura de saída, né? Qual que é o valor que a gente gostaria que saísse, né? Que a gente gostaria que o gado saísse desse local e deixasse a altura do pasto, né? No caso, o sistema busca também valores padrões com base num valor ótimo, numa recomendação inicial desse sistema, mas a gente sabe que a dinâmica da fazenda, de acordo com a necessidade, isso pode mudar. A gente pode querer um pasto mais baixo de saída, tentar aproveitar mais esse pasto, essa região, enfim, isso também é uma variável de controle que vai impactar os cálculos. Não, por enquanto eu vou deixar o valor padrão aqui. Preenchendo os campos e dando um confirmar, o sistema então já faz os seus cálculos de recomendação. Então, em resumo, né, com base
nessa biomassa, nessa amostra dessa região, e com esses dados de entrada, o sistema está me recomendando ter, então, por volta de 40 animais nessa região, que equivale a uma taxa de ocupação de 1,33 ou uma taxa de lotação, né, em unidades padrões, uma taxa de lotação de 1,18. Clicando aqui nesse menu, dados avançados, a gente consegue ter uma rastreabilidade maior de tudo que foi considerado nessa avaliação. Então, é possível ver todos os diferentes cálculos que compõem aqui. Tá quebrado, né, para uma análise mais completa. Nem sempre essas informações são relevantes, mas no caso da necessidade, a gente tem disponibilidade disso, que complementa e ajuda muito na análise. Mas temos também, né, na tela um resultado simplificado com um direcional muito mais simples, né, muito mais direto do que precisa ser considerado nessa situação. Através desse menu, né, taxa de ocupação, é possível ter um acesso mais rápido a esse local, né, onde a gente pode, por exemplo, atualizar, fazer algum ajuste, como foi comentado, né? Então, no caso, eu posso diminuir um pouco a altura de saída, o que vai, de certa forma, gerar mais biomassa para o sistema. Posso, enfim, aumentar, diminuir um pouco o número de dias, fazer os ajustes que forem necessários e ao recalcular, notem, né, que o sistema vai variando, ajustando de acordo. Bom, eu acho que isso cobre, né, um grande entrega, né, uma grande saída aqui do sistema associado à ocupação, mas como eu comentei, a gente tem um segundo modo de utilização do sistema, que é a relação de tempo de ocupação. Então aqui a gente tem o cálculo inverso, né? Vou colocar valores similares aqui numa área de 30 hectares, com 5 piquetes a serem distribuídos essa área total. Uma quantidade de animais, vou colocar 50 aqui, né, que seria mais do que a gente tem aqui, e um peso médio de 400. Qual seria então o tempo médio de ocupação para cada piquete? Aqui a gente pode fazer um cálculo rápido, né, para ajudar a gente a ter uma métrica aqui de ocupação. Nem sempre a gente tem. Às vezes o nosso norte é uma taxa de ocupação, então através disso a gente consegue ir mudando aqui a quantidade de animais para chegar nesses valores, né? Mas eu vou deixar aqui, enfim, essa estimativa, confirmar. Então a gente tem, né? Aqui muda-se a recomendação. No caso, ele quer. Eu estou mostrando que eu preciso ficar por volta de 9 dias por piquete para ter essa altura de saída, essa entrega, enfim, todo esse aproveitamento da minha região. Bom, com isso já é possível extrair, né, todas as principais entregas do sistema. Então a gente tem dados de biomassa para cada uma das regiões, com gráficos de suporte, informações individualizadas e recomendações de ocupação em dois modos diferentes. A partir daqui, né, a gente, de certa forma, então, cobriu todos os requisitos aqui do sistema de cálculo e o que resta é trazer, exportar esses resultados em modelos, em formatos diferentes. Então, a gente tem aqui a aba de gerar relatório, que basicamente transporta esses resultados num outro formato para facilitar a comunicação, para poder entregar esse parecer para uma outra pessoa que não detém o sistema, ou para que esses dados possam também serem colecionados em planilhas para que análises ainda mais avançadas possam ser realizadas. Então, abre-se uma aba de relatório, aqui pode-se colocar informações, né? Vou colocar nomes genéricos aqui. O responsável, no caso, eu mesmo que estou operando o sistema, que estou, por exemplo, gerando esse relatório. Aqui pode-se colocar alguma informação sobre a origem dos dados, sobre o período, enfim, qualquer texto que possa ser relevante para compor essa análise. E também textos livres que possam ser importantes para trazer um melhor entendimento ou um complemento a essa recomendação, né? Então, vou
Então, com base no resultado, estou criando um exemplo hipotético, quero recomendar 9 dias, dado que deu um número fracionado aqui, pode ser, enfim, um local para expressar esse tipo de informação. E a descrição geral pode ser fotos após chuvas ou, enfim, qualquer informação que eventualmente possa ser relevante. Depois a gente tem aqui um seletor, né? A gente tem um conjunto de chavezinhas, né, de alavancas que a gente pode mexer aqui para determinar como a gente gostaria dessa saída. Então, a primeira informação é se a gente quer um relatório sintético ou analítico, né? Então, um relatório operacional mais simples ou um relatório mais completo, né, e técnico. Se a gente quer esse relatório no formato PDF ou Excel e se a gente quer adicionar algum elemento gráfico, né, que já está configurado no sistema para ser visualizado ou não. Então, no caso, eu vou simular aqui algumas operações. No caso, eu vou iniciar um relatório operacional no formato PDF com plano de fundo, né? Então, o sistema vai processar isso e gerar esse relatório. Idealmente, já deve abrir aqui na tela. Ele abriu na minha tela secundária aqui. Então, nós temos aqui o nosso relatório, né? Uma página aqui, um PDF com todas as informações relevantes, informações da imagem e os dados que foram utilizados para gerar nossos resultados que estavam ali em tela. Então aqui a gente tem em uma única página todas as principais recomendações para esse uso, né? Vou simular uma outra interação, que seria então, no caso, um relatório técnico em Excel, eventualmente aqui sem o plano de fundo. Aí nesse caso ele abriu então um relatório mais completo, né? Ele, nesse caso do relatório técnico, ele é dividido em abas. Então eu tenho aqui para cada página do sistema, né? Eu vou simular aqui a forma que vai ficar impresso esses resultados. A gente teria aqui, vou voltar uma a uma aqui, 3 páginas de resultado. O bom do Excel é que é possível manipular, né? Então esses dados estão escritos aqui, você pode complementar a descrição, remover alguma informação, enfim, adicionar mais dados, melhorar a distribuição das imagens. No caso, esse espaço está dedicado para que a gente possa ter 6 imagens simultaneamente tratadas e abertas aqui dentro desse relatório. A gente tem, então, numa primeira página, os insumos, as imagens de entrada. Na segunda página, a gente tem as informações do pasto, né? Os dados, os resultados, né, associados ao capim, como é que estava a massa, qual foi o desvio, como é que está a qualidade do resultado e os gráficos com seus dados discriminados aqui. Então, é possível pegar esses dados aqui, tratar, né, jogar em outros locais, fazer uma devida tratativa desse sistema. E nós temos também os dados de ocupação, tanto a ocupação sintética, né, aqueles dados mais entrada e saída, como todo o rastreio, né, todas as informações de base para a formatação desse resultado. Então, esse é um relatório, né, muito mais completo, que pode ser, então, explorado para gerar ainda mais estimativas. E com isso, né, eu não vou salvar aqui, fechando o sistema. E desta forma, né, vou retornar aqui para a câmera. Desta forma, então, a gente tem todo o fluxo, todo o processo dentro do sistema, né? Retornando aqui a pasta do sistema, como eu comentei, então a gente partiu das imagens não processadas, elas vão cair num conjunto de pastas processadas, né? Já pré-processadas ou rejeitadas, seguindo a organização com base no cadastro, e aqui ele coleciona também os relatórios, né? Então é que é possível resgatar as análises que foram feitas previamente. Desta forma, então, a gente
Espero com esse vídeo ter mostrado o funcionamento do sistema como um todo. Ele acabou ficando um vídeo longo, a gente tem bastante informação, bastante conteúdo aí para mostrar sobre o sistema. Eventualmente vamos ter vídeos mais expressos, né? Uma versão mais resumida, mas era importante a gente ter um vídeo que desse um auxílio para um usuário novo, né? Cobrindo então todas as etapas, um passo a passo realmente de como operar o sistema. É isso, eu agradeço a atenção. Mais uma vez, em caso de necessidade, né, mais informações, pode contactar a cadeia de suporte, as pessoas que acessaram para demonstrar, vender o sistema, a gente vai estar à disposição e eu agradeço aí a atenção. É isso, até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade de conversa. Valeu!